No volume anterior, tivemos a revelação da verdadeira face de Hitogami, que esse tempo todo tem manipulado Rudels para no fim destruir sua vida. Também tivemos a tão aguardada revanche do Rudels contra Worsted, que surpreendentemente terminou com uma aliança entre os dois. Agora, nesse volume, Rudels receberá sua primeira missão do Deus Dragão, para assim eles começarem a percorrer o caminho de derrotar o Deus Humano. E essa primeira missão é fazer os preparativos para uma batalha pelo trono de Asura. Como serão esses preparativos, vamos ver nesse vídeo. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 16 da Light Novel de Mushoku Tensei. Então, chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Rudels estava indo em direção à cabana em que Orsted estava morando, até de repente ele acabar se deparando com o corpo de Zanoba no chão. Graças a Deus, ele estava vivo, apenas desmaiado. Acontece que Zanoba, querendo recuperar a armadura mágica, acabou encontrando Orsted sem saber que ele estava lá, e acreditando que o Deus Dragão queria a armadura, ele acabou entrando em uma luta, que claro, resultou em uma derrota humilhante com Orsted o colocando para dormir com uma magia de hipnose passada pela tribo Nuka. Então, depois de colocar seu amigo num lugar confortável, Rudels entrou na cabana para conversar com seu chefe. Depois de entrarem, Orsted diz que ficou fascinado pela leitura do diário da versão do futuro de Rudels, e por conta disso, queria saber tudo o que Rudels e Hitogami conversaram no passado, e ao ter todas as informações, Orsted percebeu que Hitogami estava usando Rudels para mudar o curso da história, porém, ele não tinha certeza sobre o que ele queria mudando esse curso. Então, tudo o que eles poderiam fazer era teorizar. Então, deixando o Deus Homem de lado, Orsted diz que o objetivo deles é mudar o curso do futuro próximo ao seu favor. E o primeiro passo seria fazer Ariel a rainha do reino de Asura. Porque, se eles fizessem isso, poderiam estabelecer laços com o reino de Asura no futuro, o que os beneficiaria muito. Para tornar a sucessão do trono bem-sucedida, eles teriam que recrutar uma mulher. O nome dessa mulher era Tristina Purple Horse, uma nobre de alto escalão que foi sequestrada com 8 anos e se tornou escrava sexual de Darius Silva Gaunius, e que na linha do tempo original, ela seria salva por Ariel. O problema era que nessa linha do tempo atual, ela estava desaparecida. Mas, no diário do Rudels do futuro, havia uma ladra com o nome de Triss, que tinha a possibilidade de ser quem eles procuravam. Bem, sem criatividade esse novo nome dela, diga-se de passagem, né? E se eles conseguirem tê-la ao seu lado, conseguiriam tirar o alto-ministro Darius do lado do atual rei. Além de trazer Tristina para o seu lado, era preciso fazer mais uma coisa. Daqui a um mês, a notícia de que o rei atual adoeceu chegaria aos ouvidos do público. E antes da notícia se espalhar, eles precisariam trazer Perugils Dola para o lado de Ariel, já que ter um herói como o Rei Dragão blindado ajudando seria um benefício enorme para a sucessão do trono. Então, com os planos iniciais decididos, Orsted dá a Rudels um pergaminho. Esse pergaminho era para ele poder invocar uma besta guardiã. E acontece que Rudels precisaria dessa besta para poder proteger a sua família. Porque se uma besta guardiã com destino forte estivesse do lado dela, seria difícil Hitogami machucar a sua família. Com o pergaminho, Rudels voltou para casa e reuniu toda a sua família para apresentá-los ao novo membro da família. Como o pergaminho já tinha todos os círculos mágicos prontos para a invocação, tudo o que ele precisou fazer foi injetar sua mana. Só que claro que nem mesmo essa invocação foi feita sem problemas, pois o que acabou sendo invocado foi Arumanfi, um dos familiares de Perugils. De algum jeito, o Rudels conseguiu destruir o contrato que Arumanfi tinha com Perugils, e então o tornou em seu familiar. E o Arumanfi já estava pronto para partir para cima do Rudels ou acabar notificando Perugils disso, isso podia dar bastante problema. Mas depois de acalmar o espírito, Rudels explicou tudo, e com a ajuda de Perugils conseguiu um novo pergaminho. E depois de deixar a imagem da besta em sua mente, Rudels dessa vez conseguiu invocar um familiar que não fosse de outra pessoa. Coincidentemente, essa besta guardiã sendo o cachorro que ele e eles encontraram na Vila Dodia. E mesmo sendo invocado de repente, a besta não parecia incomodada. Ela até mesmo parecia feliz. Assim, com o novo guarda-costas da casa, Rudels nomeia a besta de Léo. E uma coisa que é importante citar é que por algum motivo, Léo parecia ter um apego maior a Roxy. E se vocês pararem para lembrar, Roxy estava grávida e Léo estava profetizado a ficar do lado de um herói. Então, o que significa esse apego a Roxy? Bem, acredito que vocês já saibam a resposta.
Depois de Léo facilmente se adaptar à sua nova vida, Rudels acaba vendo uma situação bem cômica com o Luke. Indo à casa dos Greirates, ele acaba se deparando com eles e se apaixona à primeira vista por ela. Ele até tenta dar em cima da eles, mas todas as suas frases melosas e clichês só fizeram ele receber um golpe que o fez desmaiar na mesma hora. Então, depois de Rudels levá-lo à sua casa e ele acordar, Luke diz o motivo de ter ido até lá. Ele queria a ajuda de Rudels para tornar Ariel a rainha. E por saber que o Luke foi manipulado por Hitogami no futuro, Rudels pensou que ele só estaria fazendo isso a mando de Hitogami. Mas após não detectar nenhuma mentira e receber alguns elogios, Rudels aceitou ajudar Ariel na sucessão do trono. E depois de tomar essa decisão, ele vai até Orsted para atualizá-lo. E enquanto conversavam, Orsted cogita a possibilidade deles terem que acabar matando Luke. Mas, com o medo de matar alguém o tomando e pensando um pouco, Rudels conseguiu fazer Orsted repensar e deixar essa decisão de lado. Depois disso, Rudels acaba descobrindo por meio de Orsted que Hitogami só podia manipular ao máximo 3 pessoas, porque seus poderes só conseguiam prever o futuro de 3 pessoas. E mais do que isso, era impossível. Então, depois dessa informação, foi decidido que agora Rudels deveria tentar fazer Perugils apoiar Ariel na sucessão do trono. O dragão blindado não estava muito disposto a ajudar Ariel, porém, ele poderia oferecer sua ajuda se ela fizesse uma coisa. Desse uma resposta satisfatória para ele sobre o que era ser um verdadeiro rei. E como uma dica, ele disse que para ele, um antigo amigo seu chamado Gaunis Frian Asura era um verdadeiro rei. Esse homem não era grande, era um covarde que odiava conflitos e estava sempre fugindo. Ele não podia estudar para salvar a própria vida, não possuía nenhuma habilidade em batalha e estava sempre fugindo para algum bar para cobiçar as mulheres de lá. Não tinha a ambição de assumir o trono, mas tinha a qualidade mais importante que um governante pode ter. Isso, Perugils acreditava que era o que o tornou um verdadeiro rei. E se Ariel descobrisse que qualidade era essa, ele daria o seu apoio. Então, com isso em mente, Rudels foi até Ariel para notificar seu apoio e eles terem que ir atrás dessa resposta. E o jeito que ele conseguiu de obter essa resposta é eles irem até a Biblioteca Labirinto. Um labirinto onde cópias de todo mundo estão armazenadas. E esse labirinto estava sob o comando de um rei demônio que era um amante de livros, que usa seu olho demoníaco para copiá-los. Indo até esse labirinto, eles conseguiriam informações sobre Gaunis. O problema era como o próprio nome diz. A biblioteca era um labirinto, e não era nem um pouco organizada. Por isso, eles demorariam um tempo para achar o que procuravam. Para poder facilitar um pouco o caminho até essa biblioteca, Orsted disponibilizou um círculo de teletransporte. E também para ajudá-los caso eles não encontrem o que querem, Orsted deu a Rudels uma gravura que ele só pode assumir ser a capa de um livro. Se os livros sobre Gaunis fossem o suficiente, eles não precisariam daquela gravura, mas caso contrário, eles precisariam daquilo. E depois de ter tudo planejado, Rudels se reuniu com Eris, Ghislaine, Sylphie, Ariel e Luke para encontrarem a resposta que decidiria o sucessor do trono. A busca no labirinto acabou sendo algo bem diferente do que eles imaginavam. Ao invés de ser algo cheio de ação, acabou sendo algo bem chato e demorado, pois o grupo precisou montar um acampamento para eles poderem passar diversos dias na biblioteca enquanto procuravam livros sobre Gaunis. O estranho sobre essa biblioteca era que ela tinha monstros vagando por ela, mas nenhum deles atacava o grupo. Eles apenas tinham interesse em pegar os livros que estavam espalhados pela biblioteca. Como se isso não fosse estranho o suficiente, no centro do local estava o Rei Demônio que era o dono daquele lugar. Esse Rei Demônio era um slime gigante chamado Beethoven Toveta, da tribo Nen, que assim como os monstros, ele não atacaria o grupo enquanto não danificassem os livros. Por isso, ele não era um problema. Graças a um pequeno detalhe que Rudels percebeu, ele conseguiu se comunicar com Beethoven, escrevendo em seu livro e o Rei Demônio fazendo o mesmo. E aproveitando que a tentativa de comunicação foi concluída, ele pediu a ajuda de Beethoven para encontrar mais informações sobre Gaunis. Para isso, Rudels deu para Beethoven um símbolo que Orsted tinha dado para ele, querendo que o Rei Demônio encontrasse um livro que tivesse esse símbolo como capa. E assim como previsto pelo Deus Dragão, esse símbolo acabou os levando para um livro que era um diário de um homem chamado Derek. Esse homem foi alguém bem importante na linha do tempo, sem a existência de Rudels. Ele foi um mago guardião de Ariel que foi a peça-chave para convencer Perugils a se juntar a ela.
além de que ele também foi o conselheiro dela. Porém, nessa linha do tempo, infelizmente, ele acabou morrendo. Ou seja, uma das peças essenciais para tornar Ariel rainha foram perdidas. Porém, graças a esse diário, Ariel conseguiu finalmente encontrar a resposta para a pergunta de Betelgeuse. Então, com a resposta, ela estava pronta para voltar à Fortaleza Flutuante. Só que, claro, eles não iriam sair sem problemas daquela biblioteca. Isso porque Luke leu o diário de Derek, e algumas coisas o levaram a cair em lágrimas em cima do livro. E por mais que isso fosse algo bem mesquinho ou sem sentido, os monstros e o Rei Demônio viram as lágrimas do diário como um ato de danificar o livro. E quando Luke tentou com um lenço tirar as lágrimas e levou o livro a rasgar, os monstros acabaram enlouquecendo e indo para cima do grupo. Mas com o trabalho em equipe, eles conseguiram fugir da biblioteca, e com certeza nunca mais poderiam pisar lá novamente. Depois dessa bagunça, Ariel acaba tendo mais uma vez uma reunião com Betelgeuse. Quando ela pediu a ajuda dele, Betelgeuse perguntou mais uma vez para Ariel qual era a coisa mais importante que um rei deve possuir. E Ariel responde de que essa coisa era determinação. Determinação de continuar à vontade daqueles que vieram antes deles. Essa resposta fez Betelgeuse exalar, mas ainda manter uma expressão ilegível. Ele então pergunta se o motivo para Ariel querer se tornar rainha depende inteiramente da vontade de outras pessoas, e a própria apenas confirma. Ariel diz que ela era uma tola, além de que ela não esperava que sua resposta fosse ser o suficiente para trazê-lo ao seu lado, mas aqueles eram os seus verdadeiros sentimentos, sem mentiras, sem tramas. Esta é a rainha que ela queria se tornar. Se ele a rejeitasse, então ela não precisaria de seu poder. E se seus ideais fossem tão diferentes dos do dragão blindado, a ajuda dele seria apenas um obstáculo. E ao escutar tudo aquilo, Betelgeuse se levantou de seu trono e, levantando sua mão, ele declarou que irá ajudar Ariel em sua batalha pelo trono. E para ajudá-la, ele irá preparar um círculo de teletransporte para eles. Ela então deveria voltar para o palácio, arrumar tudo e chamá-lo quando estivesse pronta. Assim, com a ajuda do dragão blindado garantida, todos começaram a fazer os seus preparativos. Durante os dias de preparo, várias coisas aconteceram. Rudels, Zanoba e Cliff acabaram tendo uma noite dos garotos, onde depois de beber até não aguentarem mais, criaram uma nova mão protótipo para Rudels, que era bem melhor do que a anterior. Isso apenas para Rudels ter mais força. Sylphie, Roxy, Ares, Elenalise e Lilia também tiveram o seu dia das garotas, onde tirando Roxy e Elenalise, que estavam grávidas, se entupiram de bebidas até não poderem mais, e ficaram o dia inteiro falando sobre o Rudels. Rudels e Ares tiveram várias batalhas simuladas, onde Rudels simplesmente tomou um cacete em que quase fez ele ficar depressivo. E durante esse tempo todo, Rudels tem ficado do lado de Roxy, sempre dando atenção a ela, já que diferente de Sylphie e Ares, ela não poderia ir junto na batalha pelo trono. Então, ela aproveitou cada segundo que teve com seu marido. E depois de vários dias de preparação, a partida para Azura estava finalmente pronta. O grupo que iria partir era composto por 8 pessoas: Ariel, Luke, Sylphie, mais 2 guardas chamadas Elemoy e Cleane, Ares, Kislaine e por fim, Rudels. Esse seria o grupo que lutaria pelo trono, e eles com certeza não mediriam esforços. Com tudo pronto e o plano traçado, o grupo partiu para o reino de Azura. E com isso, nós finalizamos o volume 16. Esse resumo foi extremamente curto porque realmente ele não tem tanta coisa interessante acontecendo. E também porque eu iria enlouquecer se fizesse mais um vídeo que quase ultrapassasse 30 minutos. Mas o próximo vídeo eu garanto que vai ser mais longo. Mas enfim, esse foi o resumo do volume 16. Se tudo der certo, semana que vem sai o próximo resumo. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixe o teu like. Se aparecer no seu celular, peço que hype o vídeo também. Ainda não tenho noção de como se usa essa ferramenta, mas se aparecer para vocês, peço que use, porque ela ajuda bastante. Se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E então, até o próximo vídeo.